Amados e queridos, quero convidá-los para juntos nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1. Estaremos lendo a partir do versículo de número 2 até o versículo de número 4. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Deus santo e querido, neste momento, Pai, nós estamos na Tua santa e gloriosa presença, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. E graças te damos, Pai, por mais esta oportunidade, este grande privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, neste momento, para fazer menção da Tua palavra, pois nós sabemos que a Tua palavra, ela não volta para Ti vazia, mas antes ela faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo para o qual o Senhor a está enviando. Pai, faça o Teu reino avançar. Pai amado, Deus querido, que o Senhor venha receber toda a honra, toda a glória que lhe é devida. Para que o Senhor possa estar nos fazendo chegar à medida de Seu Filho Jesus. Tome toda a glória para si. E que a Tua palavra possa adentrar, Senhor, aos corações que esta noite, Pai, estão aqui com certeza, não para ouvir o homem, porque o homem não tem nada para oferecer, mas para ouvir, Senhor, a Tua palavra. Então, Pai, neste momento eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, e como instrumento eu me coloco nas Tuas mãos, Pai. Te peço que o Senhor unja os meus lábios com o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo possa fazer fluir através dos meus lábios a Tua palavra, que os meus lábios venham dar voz à Tua palavra neste lugar, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, que é tremenda e poderosa, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, amados. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a história de Neemias. Neemias que, como nós vemos, como nós temos estudado, ele foi chamado por Deus para ser um restaurador, né? E de uma forma, também assim, digamos, um tipo, né? Nós também fomos chamados para restaurar e levantar os caídos. Neemias, ele restaurou e levantou os muros, tapou as brechas que estavam caídas. Nós fomos chamados para restaurar e levantar também aqueles que estão caídos espiritualmente. Nós estamos falando das almas, né? Dos aflitos, daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então, a obra de Neemias, ela pode nos trazer uma direção para esse trabalho que Deus nos chamou e nos comissionou. A história do retorno dos exilados, que começou em Esdras, continua no livro de Neemias.
Corria o ano de 445 a 420 a.C., quando o rei Artaxerxes I deu a Neemias permissão para ele retornar a Jerusalém. E a ação foi intensa nos meses seguintes. Neemias, ele conta a sua própria história na primeira pessoa, do capítulo 1 ao capítulo de número 7. E ele continua contando também na primeira pessoa, do capítulo 12, versículo 27, até o final do livro de Neemias. É ele que conta a sua história na primeira pessoa, Ao contrário do quieto e retraído Esdras, Neemias é ativo desde o início. É um homem prático, um organizador e líder, um homem de coragem e determinação, com vastos recursos espirituais ao seu dispor. O livro de Neemias não revela especificamente o nome do seu autor, mas ambas as tradições, tanto judaicas como a cristã, reconhecem Esdras como autor. E isto é baseado no fato de que os livros de Esdras e Neemias eram originalmente um. O livro de Neemias, um dos livros da história da Bíblia, continua a história do regresso de Israel do cativeiro babilônico, da reconstrução do Templo de Jerusalém. Existem alguns versículos chaves, no livro de Neemias, que é Neemias 1:3, quando ele faz a pergunta e ele tem a resposta do seu irmão, que disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Lá em Neemias 1:11 também é um versículo chave, que lá vai dizer: Senhor, quando Neemias está orando, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo era eu copeiro do rei. Neemias 6:15-16 vai dizer: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Então veja bem, o livro de Neemias, ele vai tratando desse assunto e mostrando que é Deus quem está fazendo a obra, é Deus quem está ali na obra, Neemias, ele era um hebreu da Pérsia, quando escutou que o templo de Jerusalém estava sendo reconstruído. Ele ficou ansioso por saber que não havia nenhum muro para proteger a cidade. Neemias pediu a Deus que ousasse para salvar a cidade. Deus respondeu a sua oração ao atenuar o coração do rei persa, Artaxerxes, que não só deu a sua bênção, mas também material para ser usado no projeto. Neemias recebe permissão do rei para regressar a Jerusalém, onde se tornou governador. Apesar da oposição e das acusações, o muro foi construído e os inimigos silenciados. O povo, inspirado por Neemias, deu o dízimo de muito dinheiro, material e mão de obra para concluir o muro. E, em um notável período de 52 dias, foi construído, apesar de muita oposição. Este esforço unido e de curta duração, entretanto, porque Jerusalém retorna à apostasia quando Neemias sai por um tempo, depois de 12 anos, ele voltou e encontrou as paredes fortes, mas as pessoas fracas. Ele não mediu palavras, as começar
a tarefa de ensinar as pessoas sobre moral. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos. Neemias 13:25. Ele restabelece a verdadeira adoração através de oração e ao encorajar as pessoas à revitalização através da leitura e da adesão à palavra de Deus. Então, amados e queridos, este é o livro de Neemias. Neemias era um homem de oração e orou fervorosamente pelo seu povo. Sua intercessão zelosa pelo povo de Deus prefigura o nosso grande intercessor Jesus Cristo, que orou fervorosamente pelo seu povo em sua oração sacerdotal de João, capítulo 17. Ambos, Neemias e Jesus, tinham um amor ardente pelo povo de Deus que eles derramavam em oração, intercedendo por eles diante do trono, né? Neemias liderou os israelitas a um grande respeito e amor pelo texto das Escrituras. Neemias, por causa do seu amor por Deus, seu desejo de ver Deus honrado e glorificado, conduziu os israelitas à fé e à obediência que o Senhor havia desejado para eles por tanto tempo. Da mesma forma, os cristãos devem amar e respeitar as verdades da Escritura, memorializá-las, nela meditar de dia e de noite e dela depender para o cumprimento de todas as necessidades espirituais. Segundo Timóteo 3,16 nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se quisermos ter a mesma experiência do renascimento espiritual que os israelitas tiveram, lá em Neemias, no capítulo 8, versículo 1 a 8, devemos começar com a palavra de Deus. Então, irmãos, não há avivamento sem a palavra. Todo avivamento, ele começa pela palavra. Nós vemos que Neemias, ele mesmo reconhece que ele era apenas um copeiro, um simples copeiro. Ele diz assim, nesse tempo, né, quando ele estava, nesse tempo era eu copeiro do rei. Mas ele orou a Deus e um certo dia, quando ele chegou diante do rei, o rei notou que ele estava triste. E o rei falou: por que tu está triste de não estar doente? E Neemias temeu, mas ele falou para aquele homem: Senhor, não deveria eu estar triste, pois a cidade do sepulcro dos meus pais está com os muros derrubados e as portas queimadas a fogo, né? Então ele fala ali com humildade diante do rei. Ele não fala: rei, eu estou triste porque a cidade do grande Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é o maior de todos, que é o... Ele não faz isso. Ele vai e se humilha. Ele diz coisas simples, né? Ele vai, quando o rei pergunta a ele por que ele está triste, ele vai e diz para o rei. E o rei me diz: por que estás triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: vive, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Aí o rei dá uma dica. E o rei me disse: que me pedes agora? Olha só, quando a gente ora, Neemias já havia orado, Neemias já havia entrado na presença de Deus, já tinha falado com o Senhor, né? Que queria, né, de alguma forma subir para ajudar o povo, para levantar os muros, para consertar os portões que estavam derribados.
embora ele não fosse nada, não fosse ninguém, fosse um homem ali que estava praticamente ali sendo usado pelo rei, para que o rei, se viesse alguma comida envenenada, o rei não morresse, mas Neemias morresse no lugar dele, para que se descobrisse que a comida do rei ou a bebida do rei estava envenenada. Mas ele, mesmo assim como copeiro, ele se dispõe a fazer uma obra dessa, a se levantar para ir ajudar aqueles que estão sofrendo. Neemias, ele se dispõe a largar o conforto em que ele está vivendo no palácio do rei, comendo das melhores comidas, dormindo nas melhores camas, tendo roupas, tendo todo o conforto ali dentro do palácio, porque ele era um servidor do rei. Então ele larga isso tudo para ir ajudar os seus irmãos, que ele, conforme os seus irmãos tinham dito, estão lá na província, estão em grande miséria e desprezo, né? Então ele se preocupou com isso. Neemias, ele se preocupa tanto com isso que ele chora diante de Deus, ele jejua, ele começa a orar a Deus, e Deus então concede a ele a oportunidade que ele queria. O rei pergunta: que queres, que me pedes agora? Né? O rei vira para ele e fala: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E Neemias vai e orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Quer dizer, Neemias, ele era uma pessoa que estava sempre em oração. Quando nós falamos que nós temos que orar constantemente, é até no momento em que nós estamos trabalhando. Neemias estava trabalhando, mas aqui, ó, antes dele responder ao rei, ele orou. É uma coisa assim, rápido: Senhor, o que eu digo? E Deus colocou a palavra na boca dele. E ele disse: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Veja bem, Deus colocou as palavras na sua boca, e Deus já havia tratado com o coração do rei. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? O rei já liberou. Aqui Neemias já tinha recebido a liberação para ir fazer a obra de Deus. Quanto tempo, quanto demorará a tua viagem? Então já está liberado, né? E quando voltarás? Olha só, você pode ir, eu te dou um tempo. Vê quanto tempo você vai precisar para você ficar lá, para você voltar. Então, veja bem, Deus dá um tempo para Neemias ir, e dá tempo para Neemias voltar para se apresentar ao rei, né? E falar de tudo. E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Olha a sabedoria do homem de Deus. Ele foi, mas ele pediu logo documentação para ele poder passar, apresentar as cartas. Estou passando. Sem ninguém podia barrar. Quem barrasse o quê? Barrando a carta do rei, ia ser imediatamente morto. Então Neemias, ele pede a documentação. Me dá a documentação para mim ir. E ele vai fazer essa obra. Então Neemias, ele chegando na cidade, ele não fala com ninguém. A palavra de Deus diz que Neemias, ele não fala com ninguém o que ele pretende fazer ali. E ele chega e pega a sua montadura e dá uma volta pela cidade, olha tudo para fazer uma análise, um cálculo do que ia precisar para começar a fazer a obra, né? Então, depois que ele olha tudo, ele pega e chama o povo e fala com o povo, né? O que ele queria fazer. Então, o povo começa a ajudar Neemias. Mas você sabe, o inimigo, ele não quer ver o bem do povo de Deus. E Neemias estava ali justamente para fazer isso, para fazer o bem do povo de Deus, para edificar os muros, para edificar, restaurar os muros, restaurar os portões, né? Porque uma cidade sem portão é uma cidade aberta para o inimigo entrar a qualquer hora.
Então, Neemias, ele chega ali e ele quer fazer as primeiras coisas que ele pensa fazer é edificar o muro e edificar o portão. Então vê que em 52 dias eles conseguem fazer aquela obra. Mas Neemias vai dizer, né? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Irmão, é bom quando as pessoas reconhecem que não somos nós que estamos fazendo a obra, mas que é Deus quem está fazendo a obra. Quando nós usamos a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas veem que não somos nós, mas que é o Senhor quem está na peleja, é o Senhor quem está trabalhando por nós. Neemias, ele não era um homem arrogante, não era um homem que tomava a glória de Deus para si. Não, Neemias, ele aqui coloca tudo no seu lugar, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Então Neemias está naquele trabalho de edificação, naquele trabalho de restauração, e aí ele consegue restaurar ali aquela obra, né? Ele consegue fazer com que as pessoas se animem para trabalhar ali com ele, né? Mas o inimigo, ele agiu, ele não foi um trabalho que Neemias teve facilidade, não. O inimigo, ele agiu. Quantas vezes o inimigo chegou para ele e falou: vem, nós precisamos conversar contigo, e ele disse: eu não posso descer porque cessaria essa grande obra e eu não posso parar de fazer esta obra. Irmão, isso aqui é uma dica para nós. Nós não podemos parar de fazer a obra de Deus para dar ouvido ao inimigo, para dar ouvido ao que o inimigo quer. Não, nós temos que ficar fazendo a obra de Deus. O muro foi levantado em 52 dias, mas ainda havia muito trabalho. Eles tinham que levantar as portas, né? Então, os inimigos já estavam querendo invadir a cidade. Mas o que acontece? Neemias dá orientação: olha, cada um vai às águas com suas armas, e cada um trabalhe diante da sua obra com um sentinela, alguém atento, né? Onde houver alguma invasão, toquem a buzina e nós nos ajuntaremos lá. Então Neemias, ele é uma pessoa que ele está atento a tudo, ele está ligado a tudo. Ele não está só fazendo a obra, não, mas ele está atento. O homem de Deus, ele tem que estar atento a tudo, ele tem que estar orientando o povo, né? Olha, vocês vão trabalhar, mas não fica distraído não, que o inimigo está por perto. Então você prepara, fica preparado, né? E se eles vierem, vocês tocam a buzina para nós poder nos juntarmos e nos fortalecermos contra o inimigo, né? Então Neemias era um homem de oração e ele orou fervorosamente pelo seu povo. Sua intercessão zelosa pelo povo de Deus prefigura o nosso grande intercessor Jesus Cristo, que orou fervorosamente pelo seu povo em sua oração sacerdotal de João 17. Ambos, Neemias e Jesus, tinham um amor ardente pelo povo de Deus, que eles derramavam em oração, intercedendo por eles diante do trono de Deus. Irmãos amados e queridos, é isso que um homem de Deus tem que ter. Um homem de Deus precisa ter intimidade e comunhão profunda com Deus. E para nós termos essa intimidade, essa comunhão profunda com Deus, nós precisamos orar. Orar cada dia mais. Se hoje você orou meia hora, amanhã você tem que orar 1 hora. Você está orando 1 hora já há um mês. O mês seguinte você tem que começar a orar 1h30. O mês mais o outro mês você começa a orar 2 horas.
Daqui a pouco você vai estar orando 3 horas, daqui a pouco você vai estar orando 4 horas, daqui a pouco você vai estar orando 5 horas e você não vai estar sentindo o tempo passar. Por quê? Porque você vai estar na presença de Deus. Lembra quando Moisés estava na presença de Deus? Ele passou 40 dias e 40 noites e Moisés desceu de lá muito bem, porque estava na presença de Deus. Quando você começar a buscar o Senhor pelas madrugadas, pelas caladas da noite, em oração, você vai ver que o Senhor vai te fortalecer e você vai levantar dali sabendo o que você vai fazer, porque Deus vai te dar a direção. Você vai ter prazer em orar a Deus, você vai ver você orando a Deus, fazendo seus pedidos a Deus e Deus respondendo suas orações. Então, irmãos, a aplicação prática do livro de Neemias, a aplicação prática nos revela o seguinte: Neemias liderou os israelitas a um grande respeito e amor pelo texto da Escritura. Há um grande respeito e amor pelo texto da Escritura. Ele não levou as pessoas ali para elas estarem, olha, aqui existem os dogmas da igreja, aqui existe a visão da igreja. Não, irmão. Olha, nós temos uma visão e nós não podemos pregar o que está na palavra de Deus, mas temos que pregar a visão que nós temos, uma linha de visão, assim. Irmãos, isso aí é perigoso. Eu começo até mesmo a evitar de pregar em algumas igrejas, porque algumas igrejas elas pregam o pré-tribulacionismo, que Jesus Cristo ele virá buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Mas quando você vai examinar as Escrituras, você vai ver lá em Mateus, capítulo 24, né? Você vai ver que em Mateus Jesus ele vai começar a falar sobre isso, né? E quando Jesus começa a falar sobre isso, Jesus ele começa assim, ó: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque virão em meu nome, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, né? Então Jesus ele começa a falar sobre isso e ele vai dizer, né, que então ele vai dizer, mas no versículo 14, versículo 24, capítulo 24, versículo 14, ele vai dizer: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Veja que não está escrito então será o fim, ou então é o fim, mas então virá o fim. Está falando no futuro. Aqui é preciso a pessoa conhecer um pouco de português para ver que Jesus está falando do futuro. Então virá, e não então será o fim. Então virá o fim. Aqui não termina. Aí ele começa a falar lá da grande tribulação. Quando ele fala da grande tribulação, ele vai dizer que porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Veja bem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele vai se mostrar. Não tem nada de secreto, não tem nada de oculto, ele vai se mostrar. Isso aqui, aí Jesus está falando aqui já do período da grande tribulação. Aí ele fala assim, quando ele vai entrar na parte final, no capítulo 29, no capítulo 24, versículo 29, ele diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências
dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma e outra extremidade. Aqui ele está falando de arrebatamento. Então, quando Jesus vier, o que vai acontecer? A palavra de Deus diz que pelo resplendor da sua glória, da sua vinda, e pela espada que sai da sua boca, ele aniquilará o iníquo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo vai dizer: irmãos, que ninguém vos engane. Vai repetir a mesma coisa que Jesus falou no capítulo 24 de Mateus. Que ninguém vos engane, pois não será assim, sem que antes se manifeste a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o qual o Senhor Jesus destruirá pelo esplendor da sua vinda e pelo assopro da sua boca. Então, irmãos, não tem nada de secreto. Então, muitas das vezes a igreja hoje está se perguntando: por que as igrejas têm tanto crente, mas são os crentes frios, são os crentes gelados, são os crentes que não têm intimidade com Deus? Na verdade, são pessoas que elas ouviram falar da igreja, ouviram falar do evangelho, e como está na moda, resolveu ser crente. Por quê? Porque foram chamadas com a promessa de que não vão sofrer mais. Olha, aceitou Jesus e acabou o sofrimento. Você quer empregado, vai virar patrão. Então são os evangelhos que estão sendo pregados, que não é o legítimo evangelho. O legítimo evangelho é aquele evangelho que fala: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Você tem que tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir Jesus. Então, Jesus não está falando que vai ser nada fácil. Jesus não está falando que vai livrar ninguém. Jesus diz assim: se ao pai de família eles fizeram isso, imagine a vocês. Então, quer dizer, perseguiram Jesus. Jesus foi preso, Jesus foi espancado, Jesus foi torturado, Jesus foi pregado na cruz. E agora a igreja não quer pagar o preço da grande tribulação? Somos melhores do que os cristãos primitivos? Então, irmãos, está havendo muito ensinamento errado. E por isso que os crentes de hoje que estão aí não fazem a diferença. Porque se nós somos 50 milhões de crentes no Brasil, nós deveríamos fazer uma grande diferença. Porque são 200 milhões de brasileiros. Se nós somos 150, nós somos 1/4 da população. Nós somos 1/4 da população e a gente não consegue fazer com que essas pessoas se convertam ao Evangelho, se convertam ao cristianismo. Tem alguma coisa errada, irmão. Tem alguma coisa errada. E não é na palavra de Deus, é com a gente. Sabe por causa de quê? Porque a gente muitas das vezes não estamos ensinando as pessoas a amarem, respeitar as verdades da Escritura, memorizá-la, nela meditar de dia e de noite e dela depender para o cumprimento de todas as necessidades espirituais. 2 Timóteo 3,16 nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se quisermos ter a mesma experiência do renascimento, do avivamento espiritual que os israelitas do tempo de Neemias tiveram, nós devemos começar com a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus em primeiro lugar, e não os dogmas da igreja, e não as doutrinas da igreja, mas a doutrina da palavra de Deus, a doutrina que nós conhecemos na palavra de Deus, explícita, não escondida, não secreta, mas aberta para todos. Cada um de nós deve ter compaixão genuína por outras pessoas que estão sofrendo com dor espiritual ou física. Sentir compaixão, no entanto, e não fazer nada para ajudar, não tem fundamento bíblico, irmão. Nós precisamos sentir compaixão
e ajudar as pessoas. E como nós podemos ajudar? Podemos ajudar pregando a palavra de Deus genuína, porque é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que restaura, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que vai fazer com que as pessoas verdadeiramente venham a se arrepender dos seus pecados e venham a buscar um Salvador da sua alma, que é Cristo Jesus, e vão ser transformados por Ele, pela sua palavra. Eles vão ser santificados a cada dia pela palavra de Deus e vão ser transformados por Ele, vão ter um novo nascimento e se tornar-se-ão novas criaturas. Às vezes pode ser necessário abrir mão do nosso próprio conforto, como Neemias abriu a mão dele, a fim de ministrar corretamente aos outros. Temos que acreditar totalmente em uma causa, irmão, antes de darmos do nosso tempo ou dinheiro com o coração correto, né? Nós temos que, quando nós permitirmos que Deus ministre através de nós, até os incrédulos saberão que a obra é de Deus, como aquele povo lá. Quando eles viram que em 52 dias eles acabaram aquela obra, eles não tiveram dúvida. Eles falaram: isso é obra de Deus, não é obra de homem não. Então nós não podemos pelejar contra esse Neemias, porque esse Neemias ele está fazendo a obra de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer uma coisa: quando os homens perceberem que você está fazendo a obra de Deus, a obra do Senhor, pode ter certeza de uma coisa, que eles mesmo verão o Senhor Deus através da tua vida. E muitos irmãos, muitos aceitarão Cristo por causa do seu testemunho de vida e por causa da palavra de Deus que está em você. Então, meu amado, minha amada, nós possamos ser como Neemias, um restaurador. Nós possamos ver ali aqueles que estão caídos, né? E levarmos a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus é que restaura. Nós sabemos que a palavra de Deus é que vai levantar aquela pessoa. Não somos nós somos apenas um instrumento através do qual o Senhor ele usa, pela sua misericórdia, para que nós possamos ajudar os outros, né? Mas o Senhor é quem faz a obra. Então, irmãos amados, irmãos queridos, vamos ter como exemplo o nosso irmão Neemias, que era um homem tremendo. Ele chegou ali e viu que estavam se colocando coisas dentro da casa de Deus, um lugar onde ele havia preparado para que fosse colocadas as coisas santas, as coisas consagradas a Deus. Ali botou Tobias. Ele chegou, botou tudo para fora, mandou purificar o local e trouxe de volta os levitas, trouxe de volta ao budismo e às ofertas. Por quê? Porque o povo passou a ver que Neemias agia de acordo com a palavra de Deus. Então nós não temos que ficar preocupados. Eu não estou preocupado em assumir cargos na igreja, ser presbítero, ser pastor, ser evangelista. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em pregar a palavra de Deus como ela é. Porque eu não quero, irmãos, que venha sobre a minha vida aquilo que fala no final do livro do Apocalipse, que nós temos na Bíblia, nós temos muitas promessas boas e as pessoas gostam muito de ler as promessas boas, mas as pessoas esquecem que existe também uma promessa aqui que ela é tremenda e as pessoas têm que guardar isso aqui. Isso está em Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 18. Observe: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Tu quer perder a vida eterna?
Tu quer que as pragas que estão contidas neste livro venham sobre a tua vida? Então, se você quer que as pragas venham sobre a tua vida, comece a acrescentar alguma coisa. Se você quer perder a sua parte na árvore da vida, comece a tirar alguma coisa. Diz assim, isso aqui não pode pregar não, porque nós temos uma visão aqui, assim, e tem que ser conforme a visão. Irmão, nossa visão tem que ser na palavra de Deus. Está na palavra de Deus, eu não vou falar nada. Está pregando, está aí na palavra? Está aqui na palavra, vou te mostrar tudo aqui na palavra. Então, meu irmão, não importa a linha, eu não quero perder a minha salvação. Então, meu irmão, por isso nós devemos ficar somente na palavra, porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos eles amontoariam doutores, né, segundo a sua própria concupiscência, porque eles teriam comichões nos ouvidos e iriam querer doutores que falassem conforme o que eles quisessem ouvir. Então o pessoal não quer passar pela tribulação. O que eles querem? Querem ouvir quem prega que você não vai passar pela grande tribulação, a igreja não vai passar, isso não é para a igreja. Mas se você conferir na Bíblia, nas Escrituras, você vai ver que isso aí é para a igreja sim. Então, meu amado, minha amada, passando com Deus em qualquer prova e em qualquer luta, você já é mais do que vitorioso. Crê em Deus e na palavra de Deus e seja um homem ou uma mulher temente a Deus, como foi Neemias, porque nós fomos chamados para restaurar os que estão caídos. Nós fomos chamados para fazer uma obra e esta obra não é nossa. Essa obra ela tem dono e esse dono ele pagou um alto preço por sua igreja, porque foi preço de sangue. Então, irmãos amados, irmãos queridos, em nome de Jesus, eu vos peço que guardeis estas palavras em vossos corações e meditai nelas e buscai tudo na palavra de Deus. Buscai a origem. Qual a origem do pré-tribulacionismo? Busca a origem, irmão. Você hoje tem várias ferramentas para você pesquisar. Você tem livros, tem biblioteca, tem internet. Você pode pesquisar e saber qual a origem dessa doutrina dispensacionista, entendeu? Que é a doutrina da pré-tribulação. A igreja não será arrebatada antes da tribulação. Ou então Paulo mentiu. Paulo disse, não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o qual o Senhor Jesus destruirá pelo esplendor da sua vinda. Que a palavra de Deus possa falar mais ao nosso coração, que o Espírito Santo de Deus possa nos dar mais entendimento e que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Eu louvo a Deus por esta oportunidade e peço que continuem orando por mim, pela minha família, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.